Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses. Filipenses capítulo 3. Irmãos, só lembrando aqui da aula passada, na aula da semana passada, nós vimos que a carta de Paulo aos Filipenses, ela trata não de uma alegria comum, não de uma alegria circunstancial ou uma alegria baseada em alguma questão desta vida ou deste mundo. A carta de Paulo aos Filipenses, e a gente viu no texto da semana passada, em Efésios 3:1, que é uma alegria espiritual, cuja fonte é Deus, essa alegria espiritual é uma pessoa, que é Cristo Jesus em nós, por meio do Espírito Santo, e essa alegria espiritual é um mandato, né? Então, essa alegria, obrigado, Valdir. Então, essa alegria, ela não é circunstancial. Eu poderia trabalhar de forma, diferente, porque o tema hoje é ladrões da alegria. Eu poderia trabalhar a alegria circunstancial, a emocional, aquele mero sentimento. Eu podia ir para primeiro capítulo e falar que o primeiro ladrão da alegria são as situações. Eu poderia ir para o segundo capítulo, falar que o segundo ladrão são as pessoas. Eu poderia ir para o terceiro capítulo, falar que o terceiro ladrão é a ansiedade, e assim sucessivamente. Porque Paulo fala de situações, fala de pessoas, fala da ansiedade. Mas como o foco aqui é uma alegria que está em Cristo Jesus, que é a pessoa de Cristo Jesus, é uma alegria cuja fonte está em Deus, é uma alegria que vai além das emoções. É lógico que afeta as emoções. Se eu estou cheio de Deus, se Deus é minha fonte de alegria, e se a minha alma está feliz, com certeza o meu corpo também vai ser afetado por essa alegria. Não é assim que Jesus fala, que a janela do corpo são os olhos, a janela do coração são os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os seus olhos forem ruins, todo o seu corpo estará em densas trevas, né? Então a gente sabe disso, né? A psicologia descobriu, vamos falar recentemente, aquilo que a Bíblia já fala sobre as doenças psicossomáticas, né? Ah, não, gente, deixa eu tirar a máscara, vocês estão mais longe. Eu já estou sufocado aqui com essa máscara. Ufa. Então, vamos lá. Então, irmãos, eu quero trabalhar ladrões da alegria, mas aquilo que é, de fato, perigoso para a nossa alma, perigoso para o nosso espírito, que está além de situações, que está além de pessoas, que está além de anseios, mas aquilo que realmente tem o poder de matar a sua alegria, de matar a sua fé. De fato, é aquilo que a Bíblia fala que o diabo ele veio, o ladrão. Alguns comentaristas falam que a figura do ladrão é a figura do diabo. E bons comentaristas, bons irmãos teólogos que falam. Outros não, falam que é apenas a figura de um ladrão mesmo. Mas que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então, é exatamente isso que Paulo está falando para nós em Filipenses, capítulo 2, verso 2. Depois nós vamos trabalhar, semana que vem, dos versos 3 a 11. Mas vamos nos ater apenas Filipenses 3, 3, tá, gente? 3, 2. Filipenses 3, 2. Quando nós começamos o estudo, olha para você ver, nós já passamos o capítulo 1 e o capítulo 2. Então, os irmãos vêm estudando Filipenses desde o ano passado. Se você perdeu a primeira aula, a segunda aula, as aulas que passaram, só ir lá no canal, meu canal do YouTube, você bota lá meu nome, que é fácil de escrever, Orlíquio, H-O-R-2-L-Z-K-Y-A, está lá, aí você vai na playlist, está lá assim, Filipenses, aí você clica lá em Filipenses, está lá em ordem certinho, primeira aula de Filipenses, segunda, terceira. Quando começou, estávamos online, então foi feito online, de forma que tinha projeção. Aí quando terminou a questão do lockdown, nós viemos para cá e ficou mais de forma
oratória, né? Então, vamos lá, Filipenses 3, verso 2. Está assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai, te louvamos e agradecemos pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos nossos irmãos que aqui estão, nesta manhã, para ouvir a Tua palavra. Fale, ó Deus, aos nossos corações, ministre, ó Deus, a Tua palavra em nós. Assim é que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, eu já fiz a introdução, já falei do contexto, né, na introdução, só não falei que essa carta foi também considerada uma das cartas da prisão. Paulo estava preso em Roma, então ele escreve essa carta para tranquilizar a igreja, de forma que a igreja não se entregue, né, às dificuldades e com isso se entristeça, mas que ela seja uma igreja contente, alegre e satisfeita em qualquer situação. Mesmo que Paulo estivesse preso, mesmo que Epafrodito estivesse doente para a morte, né, não morreu, a gente sabe disso, mesmo que a igreja estivesse sendo ameaçada pelo Império Romano, então nós sabemos que Paulo escreve essa carta para aqueles irmãos, falando: olha, alegrai-vos. Abre lá, 4:4. Aí é o versículo-chave de Filipenses. Filipenses 4:4. O versículo-chave, né, ou o verso exegético de toda a epístola de Filipenses está sobre esse versículo. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por isso que a maioria dos estudiosos, teólogos, concordam que a carta da alegria na Bíblia é a carta de Paulo aos Filipenses, tá bom? Porque em toda a estrutura, se você pegar, fazer uma diagramação, né, a gente lembra no seminário, a gente fazia a diagramação para encontrar a verdade exegética, a verdade teológica. E toda a estrutura textual de uma perícope ou de uma carta, ela aponta para essa verdade teológica. E aqui está a verdade teológica da epístola de Paulo aos Filipenses, verso 4:4. Então, por isso que eu estou trabalhando o tema da carta de Paulo aos Filipenses com os irmãos sobre alegria verdadeira, verdadeiro contentamento. Porque as mesmas dificuldades que a igreja de Filipenses passava, nós passamos hoje. Nós temos problemas corriqueiros do dia a dia, como eles tinham. Nós temos situações difíceis, politicamente dizendo, como eles também tinham. Lógico que nós não temos as mesmas ameaças ferozes do Império Romano e aquela perseguição toda, mas nós temos as nossas dificuldades, nossos problemas. Mas vamos lá, irmãos. Qual que era a preocupação de Paulo aqui? Paulo tinha uma preocupação em relação aos irmãos de Filipenses. Paulo tinha uma preocupação porque a igreja de Filipenses, embora estivesse preocupada com a prisão de Paulo, embora estivesse preocupada com a doença de Epafrodito, aquele quem a igreja de Filipenses enviou para suprir as necessidades de Paulo, confortar Paulo, adoeceu no caminho, chegou doente lá. E a notícia que chegou para a igreja é que ele estava mortalmente doente. Embora tivesse essa situação toda, tinha algo pior ainda. Para Paulo era algo muito pior. Eram os falsos mestres, os hebreus helenistas, chamados judaizantes, que estavam perseguindo os cristãos, os novos cristãos, ou os judeus cristãos convertidos, os novos convertidos à igreja cristã, convertidos a Cristo, estavam perseguindo de forma cruel, pregando fora da graça, não pregando a graça, solapando a igreja. E Paulo
preocupado com que tudo aquilo que os judaizantes estivessem fazendo, os judeus helenistas estivessem fazendo, as pessoas que estavam ali tentando despregar ou fazer contra aquilo que Paulo pregou à igreja de Filipenses, Paulo agora fala bem claramente. E ele usa, nesse primeiro verso, a palavra acautelai-vos, e ele usa por 3 vezes. E nós sabemos que dentro da estrutura bíblica, dentro da ação da narrativa bíblica, tanto no grego quanto no hebraico, quando se repete uma palavra por 3 vezes, é uma advertência grave. É algo que tanto os hebreus quanto o grego olha, presta bastante atenção. Né? Porque no português, quando a gente quer enfatizar uma coisa importante, a gente fala o quê? Importantíssimo. Aí eu quero falar para você, olha, vai lá e faz isso é importante. Mas se eu quero falar para você que o negócio é mais importante ainda, eu falo importantíssimo, né? A gente aumenta esse sufixo e dá um valor, valoriza, né? Essa parte e fala, olha, isso é importantíssimo. Só que na língua hebraica ou na língua grega, não tem esse sufixo, íssimo ou íssimo. Né? E tem o quê? Ele repete a frase 3 vezes, acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. Né? E isso fala o quê? O que Paulo está querendo dizer? Olha, cuidado, preste bastante atenção, é um perigo muito grande, é perigosíssimo, é muito importante que vocês prestem atenção, tenham cuidado, sejam cuidadosos. Então, Paulo fala aqui para os irmãos de Filipenses, para eles terem cuidado. E Paulo traz aqui para nós os verdadeiros ladrões da alegria para nós. E quais são? Quais são esses ladrões? Primeiro ele fala dos cães. Acautelai-vos dos cães. Né? A gente sabe que não é esse cãozinho que a gente compra, ou que a gente ganha, que a gente leva para o pet shop, que a gente cria em casa com maior carinho, né? Que a gente vê gente comprando até carrinho de bebê para carregar cãozinho e trata com maior amor, que tem gente que fala, não, eu preferi ter um cãozinho do que ter filho, e aí vai. Né? Não é esse tipo de cão, né? São cães, mas na época aqui bíblica eram cães selvagens. E as pessoas nessa época bíblica, elas não tinham na figura do cão aquilo que nós temos hoje. Aquele cãozinho de estimação que a gente gasta fortunas e mais fortunas para manter. Não era aqueles que eram criados domesticamente, eles eram criados jogados. Né? Se você ia comer, eles comiam aquilo que caía da sua mesa. Aquelas migalhas que caíam da sua mesa eram o que eles comiam. Eles não preocupavam em pegar sobras, botar no pratinho, colocar lá no canto, ir lá no pet shop do judeu, não sei o quê, comprar uma ração para o cachorro. Não, eles comiam sobra. Né? Juntava ali na mesa, então não comia as migalhas, eles comiam. Tanto é que quando aquela mulher fala para Jesus, né, dá para ela, né, daquilo que ele tem para dar, e Jesus fala, olha, não vou dar aos cães aquilo que são dos filhos. E o que ela fala para Jesus? Né? Até os cãezinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então, quando a figura de cão, quando a Bíblia fala dessa situação, são animais que são desprezados. São animais selvagens que vivem de carniça, né, jogados, latindo, uivando à noite, ou aqueles que são domesticados, mas que ficam ali só para ficar mesmo comendo das migalhas que caem da mesa, da boca das pessoas. Né? Vai comer, né? Ali vai comer um pãozinho, cai aquele farelo ali no chão, né? E aí o cachorro vai lá e lambe. Né? Tem gente que não tem nem aspirador em casa, prefere ter um cãozinho, né? Porque as migalhas lá, aí lambe e fica limpinho a casa. É mais fácil, né? Tem gente que acha. Fora a brincadeira, irmãos, vamos lá. Abra suas Bíblias em Provérbios 26, 11. Provérbios 26, 11. Vamos entender um pouquinho da figura desse cão. Provérbios 26, 11. Provérbios 26, 11.
para a gente entender por que Paulo pede para a gente se acautelar dos cães. Quem que ele está chamando de cães? Tá? Vamos falar rapidinho para que a gente, dentro do tempo que nós temos, que é meia hora, a gente consegue fazer. Provérbios 26, 11. Como o cão que torna ao vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Então, compara que uma pessoa insensata como um cão que volta ao seu próprio vômito, né? Então, eu já tive cachorro na minha vida, eu já vi várias vezes meu cãozinho vomitar e comer o próprio vômito. Isso é normal de cachorro, né? Se você já teve, você já viu isso várias vezes, né? Então, cachorro é cachorro em qualquer época. Então, aqui nós vemos Salomão falando sobre isso. Ó, o insensato que reitera a sua insensatez, a sua estupidez, a sua alegação estúpido, é como um cão que volta e come o seu próprio vômito. Então, aqui o Salomão está comparando, né, as pessoas estúpidas, insensatas, sem sabedoria, como um cão que está sempre voltando e comendo o seu próprio vômito. Segundo John Stott, e Lloyd Jones concorda também, eles comentam essa parte, falando daquelas pessoas que são inconstantes, pessoas que não conseguem seguir adiante, progredir, mas são pessoas que estão sempre voltando. Sempre voltam, não parte adiante. São pessoas que não conseguem desenvolver, sempre voltam. Pode falar, linda. Espera aqui, fala no microfone, porque os irmãos que estão em casa vão ouvir sua voz. É porque a versão da minha Bíblia é assim: o tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao seu vômito. Pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é. Exatamente. São pessoas tolas, né? Que de fato voltam à mesma tolice sempre. Fica com o microfone desligado, abaixa o botãozinho. Quando alguém for participar, eu peço para você passar o microfone para mim. Passa o microfone para ela. Para os irmãos de casa ouvir. Pode falar, Rafael. Oi. É porque quando eu não gostei dessa forma online para mim assistir. Certo. Eu achei muito frio, mas eu estou falando de mim. Uhum. Quando o pastor está falando na frente, que nós estamos ouvindo, que dá o microfone para uma pessoa orar ou ler a Bíblia, que não dá o microfone, a gente fica perdido em casa, fica só olhando o pastor está ouvindo, mas a pessoa em casa não ouve. Não está ouvindo nada, né? Não ouve nada da participação da igreja, entendeu? Uhum. Então é bom mesmo ficar com o microfone, porque vamos usar, né? Exatamente. Então, é bom dar o microfone para a pessoa que vai falar, ou vai orar, ou vai ler a Bíblia. Exatamente. Obrigada. Os irmãos em casa não ficar perdidos, né? Tá certinho. Então vamos lá, irmãos. Então, quando Paulo fala de cães, ele tem esse entendimento, porque Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, ele foi judeu, e ele explica isso depois, né? Se vocês querem título, se vocês querem carteirada, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou judeu de judeu, eu não sou, ele é hebreu, e a gente sabe, a gente já falamos sobre os talmidinhos, né, dos filhos dos judeus que cresciam conhecendo o Antigo Testamento, embora para eles o que era importante era apenas os livros escritos por Moisés, mas eles sabiam de todas as outras escrituras que nós temos em mãos, tá bom, irmãos? Abre lá sua Bíblia, em Salmo 59, 6. Salmo 59, 6. Salmo 59, 6. Salmo 59, 6. Vamos lá, olha aí para você ver. Ao anoitecer, uivam como cães, à volta da cidade. De quem que ele está falando? Né? De quem que o salmista está falando aqui, irmãos? Está falando dos inimigos dele, dos inimigos de Deus, né? Que são como cães que ficam uivando em volta da cidade, né? Novamente,
D.A. Carson, comentando sobre isso aqui, ele fala que são aquelas pessoas que só fazem barulho. Eu lembro na nossa mocidade, que a gente vê aquelas pessoas barulhentas, a gente fala, esse cara aí parece lambreta velha, só tem barulho, lembra, né, dessa fala nossa, né? Então, tem aquelas pessoas que só tem barulho, né? Elas só fazem barulho, não fazem nada. Então, D.A. Carson, ele fala que esse texto se refere a essas pessoas, né, que faziam barulhos, né, para assustar. Não era que eles cercavam a cidade, e para apavorar a cidade, para fazer com que aquela cidade se rendesse antes de uma guerra iminente, faziam barulho, né? Faziam barulho, provocavam um barulhão todo. Aí, se a cidade estivesse muito covarde, aí eles se rendiam, né? Sem ter baixas de ninguém, sem morte, né? Então, quando Davi está falando dessa estratégia que os inimigos usavam para ganhar uma guerra. Vamos primeiro usar o barulho, né? E pronto, né? Então, eles passavam a noite fazendo barulho. E quando a Bíblia fala de cães que ficavam uivando, é exatamente isso. São pessoas que só têm barulho, que só querem trazer o mal, trazer pavor, né? Então, quem são esses cães? São pessoas tolas, insensatas, que não conseguem progredir, são pessoas que só têm barulhos, aquilo que elas falam não tem proveito nenhum, elas só trazem pavor, né? Só querem trazer pavor e insegurança. Estão entendendo? Estão fechando, né? Vocês estão fechando aí as questões. É lógico, irmãos, que cada alegação dessa, eu tenho aqui 6, 7 versículos. Mas vou trabalhar um versículo de cada alegação, porque nós não temos tempo, tá bom? Se os irmãos quiserem depois, eu mando pelo WhatsApp esse estudo aqui. Vamos lá. Mas também, lá em Isaías 56, 11... Isaías 56, 11. Isaías 56, 11. Eu vou abrir a minha aqui também. Eu quero ser bem mais rápido, porque hoje, devido à ceia, nós temos menos tempo. Isaías 56, 11 está assim. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Então, são o quê? Estão comparando com pessoas cobiçosas, pessoas mesmo gananciosas, que só pensam com o ventre. Né? Vocês conhecem, acho que vocês nunca conheceram pessoas assim, que só pensam com o ventre, né? Só pensam em si próprias, só pensam em tirar vantagem, só pensam, né, em tirar vantagem das outras pessoas, cobiçosas, gananciosas, né? A sua mente, o seu desejo está para si próprio. Então, é isso que Isaías está falando para nós aqui. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo quando ele fala para a igreja de Filipenses, acautelai-vos com os cães? O que ele está falando, irmãos? Ele está falando, ó, acautelai-vos, porque assim, um dos objetivos da carta de Paulo aos Filipenses era combater o quê? Os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram os judeus helenistas e os judeus ortodoxos. Aqueles que queriam despregar para a igreja cristã que se converteram a Cristo tudo aquilo que eles ouviram de Cristo. Então, eles entravam nas igrejas, né, como pessoas boazinhas, né, se tornavam líderes, ganhavam a confiança de algumas pessoas e começavam o quê? Pregar contra Cristo, pregar contra o Evangelho, né? O Igor tem sala para jovens, viu? Tá bom, tranquilo. Então, pregar contra o Evangelho, é como se chegasse uma pessoa aqui para mim na igreja e falasse, olha, eu sou seminarista, eu sou um pastor, tal, a gente faz amizade, aí eu convido para ser professor de escola dominical, aí de repente lá na sala ele começa a pregar tudo ao contrário do que a palavra de Deus fala, do que o Evangelho faz. Então, isso estava acontecendo na igreja de Filipenses. E aí, quando Paulo fala, acautelai-vos dos cães, ele faz um trocadilho. Por quê? Porque os judeus, os judaizantes, eles olhavam para os gentios e chamavam os gentios de cães. Todo gentio era de cão.
Agora, como Paulo escreve a uma igreja basicamente de gentios convertidos a Cristo, ele troca e fala quem são cães? São os judaizantes. Por quê? Aí esses textos que nós lemos, porque aí ele explica, porque são pessoas, né, que são como os cães que voltam ao seu próprio vômito, são insensatos, são tolos, não progridem, né, são pessoas, né, que só tem barulho, que querem provocar pavor, medo, porque eles falam, né, que esse Cristo é uma mentira, que esse Cristo é um engano. Se você continuar crendo, você vai ser morto por Roma, você vai padecer no inferno. E aí, são cobiçosos, eles estão pensando no quê? Apenas no seu próprio ventre. Por quê? Eles viam que o cristianismo estava crescendo. O cristianismo estava crescendo. Primeiro sermão de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. Primeiro sermão de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. Segundo sermão de Pedro, 5.000 pessoas se convertem. Né? Já pensou? Nossa, vai acabar a nossa igreja. Onde que nós vamos ser sustentados? Nosso dinheiro vai acabar. Né? Olha, já perdemos 8.000 pessoas para essa nova religião que está chegando aí, de Cristo. E aí eles montaram uma estratégia, vamos entrar na igreja. Vamos fazer que nós somos convertidos também e vamos tentar atacar eles de dentro para fora. Né? E essa sempre foi a estratégia do diabo. Né? Colocar agentes na igreja para atacar a igreja de dentro para fora. Para quebrar a unidade da igreja, para colocar irmão contra irmão, para colocar membro contra pastor, para colocar membro contra a liderança da igreja, para fazer picuinha entre louvor. Irmãos, isso sempre existiu nas igrejas, mas a igreja nunca olhou para isso. E Paulo abre os olhos, olha, acautelai com os cães, pessoas que estão infiltradas na igreja, para provocar a queda da igreja. É por isso que a gente fala assim, olha, você está na igreja, olha para Jesus, olha para Deus. Porque a gente não sabe quem são desses, né, que estão infiltrados na igreja, quem não são. Eu lembro um professor que eu tive no mestrado, lá no Mackenzie, o nome dele é Ernest Maia. Né? Eu lembro uma vez que ele falou assim, ele pastoreou uma das maiores igrejas de São Paulo, Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. E ele era professor no Mackenzie, professor no Andrew Jumper, centro de pós-graduação, e estava escrevendo mais 5 livros para a Casa Editora Presbiteriana, que é a Cultura Cristã. E ele lembra que ele viveu uma situação, né, e ele sempre falava assim, gente, quando eu mais tinha que fazer, mais ocupado, mais eu rendi, né? Mas foi a época que eu mais passei por problema quando eu pastoreava a igreja. Por causa desse tipo de situação, né? E ele comentou conosco lá na sala, né, que quando ele estava passando por essa situação, ele lembrou exatamente desse texto de Paulo aos Filipenses, Filipenses 3:2. E ele disse que quando ele trabalhou esse texto, tanto na escola dominical como à noite, foi como se a igreja criasse uma imunidade, foi como se fosse vacinada. Não é como essa vacina que nós temos aqui do Covid, que você toma vacina e pega Covid, não, mas é aquela que você toma e realmente é vacinado. Né? Então, ele trabalhando isso aqui, eu lembrei disso agora, irmãos. Então, Paulo está vacinando a igreja dos Filipenses. Quando ele fala cautelai-vos e explica que essas pessoas que estão na igreja para provocar uma desordem, para provocar uma contenda, para provocar uma desunidade, para colocar irmão contra irmão, né, são, na verdade, pessoas que nós devemos tomar cuidado. Quais são os frutos do Espírito, gente? Desordem, desunião, briga, contenda. Só esses são os frutos do Espírito? Pode ser o fruto do Espírito maligno, né? Mas o fruto do Espírito de Deus é o quê? Amor, paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Se eu tenho alegria, se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho os frutos do Espírito. Se eu tenho o Espírito do inimigo de Deus, eu tenho o fruto do Espírito do inimigo de Deus. E aí a gente dá para saber quem são esses que nós devemos acautelar, que estão na igreja, os mesmos que estavam na igreja de Filipenses. Os mesmos que estavam na igreja de Filipenses. Esses eram judaizantes, mas hoje, quem são? Nós não temos judaizantes na igreja hoje, né? Mas temos pessoas que militam contra a causa de Cristo, seja quais forem as suas ideologias, filosofias, né?
Então, a gente sabe que hoje a guerra, ela é mais no campo da ideologia. Muito no campo da ideologia. E aí, quem que eles estão atacando mais? As nossas crianças, adolescentes e jovens. E tem também aqueles adultos com síndrome de Peter Pan, né, que nunca cresceram, né? 40, 50 anos, está na barra da saia da mãe, do pai, jogando videogame e sendo sustentado por pai e mãe. Esse também está aí, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Então, vai lá. O segundo ladrão que Paulo fala é o quê? O segundo ladrão que Paulo fala, acautelai-vos de quem? Dos maus obreiros, né? Então, o segundo ladrão da alegria espiritual, além dos cães, que nós já sabemos quem são os maus obreiros. Quem são esses maus obreiros? Alguém quer participar? Quer falar no microfone aí, que a Linda já está com o microfone na mão, pronta para entregar para você. A Linda está ansiosa para passar o microfone para você participar. Então, quem são, né? Esses obreiros da igreja primitiva, falsos obreiros, maus obreiros. Eu já respondi, irmãos, né? Eu já respondi, são aqueles que entraram na igreja, se tornaram líderes, obreiros da igreja, mas com o objetivo de quê? De destruir a igreja, tá bom? Além de ter pessoas que não se tornaram líderes, que são judaizantes, que estão na igreja como agentes do inimigo, tem também aqueles que já assumiram cargos, que estão trabalhando em prol do reino de Satanás. Na igreja de Deus, e Paulo deixa bem claro isso para os filipenses. Abra a sua Bíblia, em 2 Coríntios 11, 13 e 14. 2 Coríntios 13, 11 e 14. Eu vou querer que um irmão ou irmã lê, mas quem for ler, levanta a mão que a Linda vai levar o microfone para vocês aí. A Linda hoje vai ser a assistente do microfone. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 13 e 14. Eu não gosto muito de ler versículo isolado, não, mas eu já conheço o contexto, né? Mas se os irmãos quiserem ler todo o contexto, pode também ler o contexto. Segunda Coríntios, quem vai ler? 11. Levanta a mão aí. Quem vai ler? Ninguém quer ler? 2 Coríntios 11, 13 e 14. 13 e 14. Então vai lá, dá o microfone para a Fátima. É porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Amém. Então, quem são esses falsos obreiros, irmãos? São aqueles que intrometem na igreja, né? São os falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E quando ele complementa com o verso 14, ele está querendo dizer o quê? Que existe pessoas com falsa aparência de piedade, de pessoas crentes, de cristãos verdadeiros, mas são lobos vestidos de ovelha. Graças a Deus, na igreja contemporânea, hoje, nossa igreja não existe isso, só existia na época de Paulo, principalmente em Coríntios, né? Graças a Deus, hoje não existe lobos vestidos de ovelha na igreja, não existe, né? Concordam? Tá cheio. E aí, Paulo fala desses falsos obreiros, irmãos. Paulo deixa bem claro isso também, tanto em Coríntios, como ele está falando também em Filipenses, né? Ele pede para a gente o quê? Prestar bastante atenção, tomar cuidado, né? E como a gente descobre os falsos obreiros, os lobos vestidos de ovelha? Como que a gente descobre? Né? Pelos frutos. Pelos frutos. Já viu aquela velha história? Quando você dá poder, aí a pessoa se revela, né? Então, muitas vezes a pessoa ela fica
camuflada até ela ter uma certa intimidade. Ou quando ela assume um cargo, né, que ela tem poder. Aí ela demonstra que ela é uma pessoa iracunda, é uma pessoa que tem que fazer o que ela quer. Né? Não é aquele líder que não, veja o que eu faço, vamos fazer junto. Mas é aquele líder que só sabe mandar. Vai lá, você tem que fazer assim e tal. Né? E não é assim, irmãos. Não tem amor, né, na delegação de serviços. Né? Você tem que fazer e pronto, acabou. Eu lembro, né, quando eu vendia colchão magnético, né, eu conheci um apóstolo lá em Goiânia, lá no Palácio da Serrinha. O cara era fenomenal. A igreja dele era a maior igreja na época, lá no Palácio da Serrinha, em Goiânia. Tinha só jovens, tinha 5.000 jovens. E um dia ele me chamou, ele gostou, eu fazendo a palestra para vender o colchão para ele lá era um lugar muito chique em Goiânia. Ele morava onde o Gustavo Lima tinha uma casa, que tinha um violão na porta. Ele morava quase de frente à casa do Gustavo Lima. Então, ele gostou muito da minha palestra, falou, você tem como falar sobre motivação para os meus 12? Eu vou marcar uma reunião, você vai lá, fala sobre motivação, sobre... Né? E nessa época eu estava fazendo muito curso motivacional, por causa da Nipomag. E aí eu falei, não, vamos lá, né? Quem sabe eu não consigo vender mais 12 colchão. Você sabe, empreendedor, né? Aí eu fui lá. Mas aí, antes de eu dar a palestra motivacional, ele pegou para falar com esses 12. Mas ele destruiu os 12. Né? E falando assim, olha, vocês têm que dar fruta e pá, pá. E até a hora que ele falou até uma palavra lá, que eu não vou nem repetir, né? Que começa com P-O-R-R-A. Né? Eu não vou repetir, vou só soletrar. Né? Vocês são frouxos. Né? Olha aqui esse aqui. Esse aqui tem uma célula já que vai dividir, porque já tem 100. Aí pegou um outro lá que a célula parece que só tinha 15 pessoas, mas humilhou na frente dos outros. Naquele momento eu perdi todo o encanto de falar sobre motivação, porque ali eu acho que quem ficou com motivação só foi o que foi elogiado, porque tinha 100 que a célula ia dividir. Mas os outros, né, eu nem sei o que eu falei, eu sei que eu perdi o fio da meada. Né? Aí me deu a oportunidade lá, eu falei o que tinha que falar e pronto. Né? Eu fiquei assim, bem impactado com o apóstolo, né? Que apóstolo, ele poderia corrigir até Pedro, né? Como César Augusto falou, me dá licença aqui, apóstolo Pedro, mas eu só, de apóstolo para apóstolo, eu posso te corrigir. Né? Então, eles detonavam, né? Então, são esses os falsos obreiros, irmãos, que de fato, eles não demonstram amor, eles não demonstram piedade, eles não querem construir, eles estão olhando apenas em prol de si próprios para construir um império, né? Um império. Então, sim, os irmãos sabem, e agora na Assembleia Geral, nós vamos apresentar para a igreja o projeto de revitalização da igreja. Né? Nós vamos apresentar para a igreja agora na Assembleia Geral o orçamento da igreja, os irmãos vão apreciar o orçamento, o que nós gastamos no ano passado, o que nós orçamos para gastar neste ano, vai ser passado aqui, os irmãos vão apreciar, vão participar, vão perguntar, vão mostrar o slide da igreja revitalizada. Né? Nós temos agora um plano padrão, né, para a gente fazer qualquer coisa na igreja. Né? Então, nós temos um projeto, a igreja pagou 2 arquitetos, a Ana Lúcia e o Myron, que fez a casa do Zé Alberto. Nós temos aqui o vídeo 3D da igreja revitalizada. Né? E a gente fez uma forma bem simples e bem tranquila. Por quê? Né? Se a gente for fazer alguma coisa ali, a gente tem um projetinho para seguir. Né? A gente não quer mais fazer os tal chamados puxadinhos. Né? Então, a gente tem um projeto para seguir. Se vai mexer ali na salinha, peraí, vamos seguir o projeto da salinha. E aí, quando for mexendo, a gente vai mudando. Vamos mexer na fachada? Peraí, vamos ver que projeto que a gente vai fazer aqui e tal, vamos seguir o projeto. Para a gente ter uma ordem certa. E interessante, na nossa reunião do conselho aqui atrás, a Astolfo estava, né, Astolfo? Aí mostrou o templo, né? Aqui o templo nas mesmas dimensões, com a mesma quantidade de pessoas. Aí foi perguntado, mas a revitalização da igreja, a gente poderia dobrar a quantidade da igreja, bota a igreja virada assim, e a gente dobra a quantidade de pessoas. Né? E assim, a concepção do conselho foi, não, se caso a igreja vier a atingir essa quantidade de pessoas, a gente faz, o projeto está aí para a gente mudar. Né?
Mas o que a gente quer, né, e eu vou falar isso para vocês quando eu for falar em Atos, o próximo sermão de Atos, porque hoje à noite eu vou falar sobre Salmo 5, né, eu vou fazer, um domingo eu falo sobre Atos, outro sobre Salmos. Eu vou falar para vocês essa questão de quantidade e qualidade, né, que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa questão de apenas quantidade ou apenas qualidade. Tem aquelas pessoas extremistas, não, cuidado porque esse negócio de quantidade, aí você vai lá para um extremo. Né? Você fica, não, o meu negócio é qualidade. Aí vai lá para o outro extremo. Né? E a Bíblia, quando se trata em Atos, fala de qualidade e quantidade, mas de forma saudável, irmãos. Saudável. Então, nós vamos entender isso, tá bom? Então, o segundo ladrão da alegria, quem? São os falsos obreiros, né? São lobos vestidos de ovelhas que assumiram liderança para o quê? Para quebrar a comunhão da igreja, a unidade, o amor, a alegria da igreja, né, colocar em xeque o evangelho verdadeiro, que nos dá alegria em Cristo Jesus, que quer botar em dúvida a sua salvação, passar medo com questão de inferno, né? E aí vai, irmãos, isso é misericórdia. Tem pessoas que têm mais o poder de levar tristeza para o outro do que alegria, né? Satisfação. Eu falei isso aqui domingo passado, né? São aqueles tipos de crente que muitas vezes a gente quer dar volta, quer atravessar uma avenida, né, de 4 pistas para não passar na mesma calçada, porque a pessoa, você encontra com ela, você fala, bom dia por quê? Meu dia está ruim, tal, né, e tal, meu Deus do céu, misericórdia. Né? Então, quando Paulo está falando dessa alegria, é independente da situação. Não, bom dia. Vai melhorar porque Deus está comigo, Deus é bom em todo tempo. Né? Eu já contei a história do meu sogro, quando ele beijou uma Toyota antiga lá no Recanto do Sol, com uma mobiletezinha, e ficou todo arrebentado, todo cheio de parafuso, aquele trem virado assim, os ferrão assim, todo assim, e lá gemendo. Eu cheguei nele lá no sofá, eu todo gemendo. E aí, sogro, você está bom? Nossa, eu estou bom demais. Uai, que bom, né? Mas você não está sofrendo com isso, não? Pior do que isso foi Jesus na cruz. Ué, então tá bom, né? Glória a Deus, aí para você ver, né, meu sogro? Pior do que isso foi Jesus na cruz. Então, graças a Deus. Que bênção, né? Então, maravilha, irmãos. Vamos lá, o terceiro e último ladrão, para a gente terminar. Nós temos poucos minutos aqui. Ele fala, acautelai-vos da falsa circuncisão. Terceiro e último ladrão da alegria que Paulo nos apresenta aqui são os mutiladores. Os mutiladores, né? Porque nós sabemos que a circuncisão no Antigo Testamento era a mutilação, né? Eles tiravam o quê? O prepúcio, né, do órgão genital masculino, e era o sinal da aliança daqueles homens com Deus. A gente sabe que isso começou aonde? Né? Lá com Abraão. Né? E aí veio. Paulo fala, né, que ele foi circuncidado, nesse próprio texto, no contexto, Paulo fala que foi circuncidado ao quê? Ao 8º dia, porque na lei, o verdadeiro judeu tinha que circuncidar ao 8º dia, tá bom, irmãos? Então, só que quando Jesus vem, na nova aliança, nós tomamos a ceia faz parte da nova aliança, né? A nova aliança no meu sangue. Agora, nós não precisamos circuncidar. Gente, vocês acreditam que já tem igreja querendo circuncidar os seus homens? Já tem igreja querendo circuncidar os seus homens. Né? Fala assim, não, isso é uma ordem no Antigo Testamento, assim como os adventistas estão guardando o sábado, então vamos, né, estão convencendo os seus homens, né, fazer cirurgia de fimose. Né? Continua, os ortodoxos sim, eu não sei os judeus cristãos. Né? Eu sei que assim, para a saúde é bom. Né? A fimose é bom, para a saúde do homem é bom. Evita câncer, né? Da próstata e câncer também no órgão. Isso é comprovado cientificamente. Né? Então, Deus sabia o que estava fazendo, com certeza. Só que a gente sabe que na nova aliança, não era mais a mutilação de um órgão externo. Na nova aliança, Jesus fala do quê? Da circuncisão do quê? Do coração. Não adianta nada eu ter um órgão externo mutilado e o coração incircunciso. Né? É o que a gente percebe em muita gente, né?
que fala que cheio de dogmas, de uso e costume, né? Crente que tem um cabelão lá na canela, mas a língua lá na parede, né? E aí vai, né? E a gente sabe, né? Nós não estamos aqui para falar dos irmãozinhos, coitado, né? Nós estamos aqui para falar da Bíblia, o que Paulo está falando, né? Então, vamos lá abrir as nossas Bíblias, né? Vamos lá em Romanos. Deixa eu ver se é esse texto. Romanos 2, 28 e 29. Quem vai ler para nós? Romanos 2, 28 e 29. Pode ler. Microfone, liga aí. Mara. Romanos 28. Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito. Não há na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Estão vendo, irmãos? Na nova aliança, a circuncisão é no coração. Não na letra, mas no coração. Não é que Deus é um açougueiro e só quer coração, como a gente escuta por aí, né? Quando a gente fala para algum desses irmãos, né, dessa linha da lei, né? Então Deus é açougueiro, ele só quer coração. Entendeu errado. Deus não está pensando num órgão físico. Deus está pensando o quê? Nas intenções mais profundas da alma. Nas intenções mais profundas da alma. Eu falo aqui para os irmãos do conselho que a minha luta como pastor da quarta igreja, até quando Deus quiser que eu fique aqui, é que a gente seja mais sincero possível com Deus e com os irmãos, e com o evangelho que está sendo pregado. Que nós sejamos fiéis a Deus no amor, na pregação das Escrituras, no crescimento, na comunhão, para que a gente possa ser uma igreja saudável no meio de tantas outras que precisam de uma referência de igreja, irmãos. Não que a gente é melhor, que quer ser melhor, não, mas que a gente pode, de fato, ser sal e luz. Que a quarta igreja venha ser uma igreja sal e luz. Que tenha irmãos sarados na fé, tenha irmãos sarados no amor, na comunhão. Que a gente possa ser uma igreja, de fato, alegre, contente, apesar de situações difíceis, apesar, talvez, do pouco dinheiro para ter, né? Esses dias, eu conversando com um pastor amigo meu, e, né, chamou para tomar um café. Aí, assim, chamou para tomar um café. Aí eu sento lá, vou tomar um café com ele. Não, é porque eu estou vendendo a nossa câmera Mivo, né, e tal, porque a gente investiu R$32 mil na projeção da igreja e tal. Aí eu falei, uai, lá na igreja eu uso celular para transmitir, né? Um era da Carolina, o outro era meu, o outro é da minha mãe. Aí eu levei para a igreja e a gente usa celular para transmitir. Aí eu passei anos estudando, um programinha gratuito de transmissão e tal, e a gente faz e fica gostoso, fica bom, né? Aí eu falei, achando que eram uns R$500, né? Quanto você está querendo na sua cama Mivo, né? Que você trouxe dos Estados Unidos e tal? Ela tem 3 focos, não sei do que, aí fez o comercial, a gente está querendo uns 8 mil. Que bom, uma câmera, 8 mil. Aí eu falei, meu irmão, eu agradeço, mas é porque a gente tem tantas prioridades, né, irmãos? Nós temos um projeto de missões urbanas no Vale das Laranjeiras, que a gente tem irmãos carentes. A gente tem o projeto da FAI de Medalinda lá com os quilombolas no Paraná. Né? Então, eu vejo que, olha que coisa boa, né? O celular está dando conta né? E a gente está fazendo, e um irmão ajuda, outro ajuda, e a gente está alegre fazendo para Deus, dentro da nossa simplicidade. Né? Isso é importante. Não é condenar o outro irmão, não. Tudo bem, se eles têm condição de investir R$32 mil no sistema de projeção, qualidade, eu sei, é bom, e isso traz alegria para eles. Não estou condenando, falando não, irmãos. Eu só estou falando que a nossa intenção, na verdade, está o mais íntimo possível, de sinceridade, de alegria. Né? Eu sei que se um dia não der mais para fazer da forma que nós estamos fazendo com celular velho, antigo, né? A gente vai comprar um trenzinho melhor e vamos fazer, porque a gente ama fazer para Deus o melhor. Né? Não quer dizer que a gente está fazendo o pior. Está bom, para quem tem visto, tanto que está bom, está gostoso. Né? A transmissão está bonita,
Demorou aprendemos, né? Os meninos estão aí, alegres, satisfeitos, trabalhando para Deus, né? Graças a Deus, irmãos. Então, o que Paulo está dizendo para nós, olha, gente, eu queria até falar mais, mas Paulo está dizendo para nós, é que esses irmãos que roubam a alegria, né? Além de ser pessoas que são como cães, que voltam ao seu vômito, que não tem nada a oferecer, só tem barulho, que são falsos obreiros, né? E que também só estão o quê? Olhando para o exterior, né? Pessoas que só têm os olhos voltados para o exterior, para a aparência, né? E não para o interior, para aquilo que nós temos. É aquilo que eu sempre preguei, irmãos, aqui eu sempre falei, né? É valorizar o que é eterno, né? E viver o que é temporário, para a glória de Deus. Aí nós respondemos aquela pergunta da primeira pergunta do catecismo, do breve catecismo de Westminster. Qual é a finalidade do homem, né? Viver para a glória de Deus e desfrutar da sua presença eternamente. Maravilha, irmãos. De fato é assim. Então, vamos, irmãos, atentar para aquilo que Paulo está pedindo para a igreja de Filipenses. Acautelai-vos com os cães, acautelai-vos dos falsos obreiros e acautelai-vos da falsa circuncisão, né? Porque o que importa é o quê? A circuncisão do coração. Você de fato ser convertido a Deus, amar a Deus e amar ao próximo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem pergunta?